Eu peço que vocês abram em Oséias capítulo 2. Vai lá no meio da Bíblia, Salmos, Provérbios, aí você vai andar um pouquinho, vai começar os profetas maiores, Isaías, Jeremias, você vai chegar em Daniel, aí o próximo é Oséias, o primeiro profeta daquilo que nós chamamos de profetas menores, tá? Antigo Testamento. Vamos ler a partir do verso 2. Repreendei vossa mãe, repreendei-a, porque ela não é minha mulher, e eu não sou seu marido, para que ela afaste as suas prostituições de sua presença, e os seus adultérios de entre os seus seios, para que eu não a deixe despida, e a ponha como no dia em que nasceu, e a torne semelhante a um deserto, e a faça como terra seca, e a mate a sede. E não me compadeça de seus filhos, porque são filhos de prostituições. Pois sua mãe se prostituiu, aquela que os concebeu ouve-se torpemente, porque diz: irei atrás de meus amantes, que me dão o meu pão e a minha água, a minha lã e o meu linho, o meu óleo e as minhas bebidas. Portanto, eis que cercarei o seu caminho com espinhos e levantarei um muro contra ela, para que ela não ache as suas veredas. Ela irá em seguimento de seus amantes, porém não os alcançará. Buscá-lo-ás sem contudo os achar. Então dirá: irei e tornarei para o meu primeiro marido, porque melhor me ia então do que agora. Ela, pois, não soube que eu é que lhe dei o trigo e o vinho e o óleo, e lhe multipliquei a prata e o ouro que eles usaram para Baal. Portanto, tornar-me-ei e reterei a seu tempo o meu trigo e o meu vinho, e arrebatarei a minha lã e o meu linho, que lhe deviam cobrir a nudez. Agora descobrirei as suas vergonhas aos olhos dos seus amantes, e ninguém a livrará da minha mão. Farei cessar todo o seu gozo, as suas festas de lua nova, os seus sábados e todas as suas solenidades. Devastarei a sua vida e a sua figueira, de que ela diz: esta é a paga que me deram os meus amantes. Eu, pois, farei delas um bosque, e as bestas feras do campo as devorarão. Castigá-la-ei pelos dias dos Balaíns, nos quais lhes queimou incenso, e se adornou com as suas arrecadas, e com as suas joias, e andou atrás de seus amantes, mas de mim se esqueceu, diz o Senhor. Até aqui. Vamos orar? Ó Deus, fala conosco, os teus filhos, aqueles que vêm para te ouvir, edifica o teu povo, chama a nossa atenção conforme a necessidade de cada um aqui nessa noite. Senhor, que o teu Espírito nos ilumine para entender, não apenas entender, mas para praticar aquilo que o Senhor falará conosco. Tu és aquele que nos traz boa comida e boa bebida. Faz isso nessa noite. Fala ao nosso coração, fortalece a nossa fé, porque somos teus filhos. E te pedimos tudo isso em nome de Jesus. Amém. Podeis sentar. Oséias é um profeta que teve um chamado muito difícil na vida dele. Deus levou ele a se casar com uma mulher que tinha uma inclinação para a prostituição. E depois que ele se casou com ela, essa mulher abandona Oséias, esse homem de Deus, e vai atrás de outros homens. E depois ela volta.
para o seu primeiro marido. E pensamos então, por que o nosso Deus tão santo, excelso, majestoso, poderia fazer isso com um dos seus filhos? Deus tinha uma palavra para trazer à sua igreja daquela época, ao povo de Israel. E Deus queria que o seu profeta, o seu porta-voz, tivesse uma experiência na sua própria carne, para entender o que o povo estava fazendo com o próprio Deus. Porque na verdade, o casamento do profeta Oséias, ele é uma metáfora para o relacionamento entre Deus e o seu povo. O povo de Israel, apesar de toda a bondade de Deus, apesar de ter sido um povo que recebeu água das rochas no deserto, que viu o pão, o maná cair do céu, e carne também, que teve a proteção de Deus, que teve o mar aberto diante de si quando o inimigo veio contra eles. Esse povo que viu tantas obras, prodígios, milagres, esse povo se volta para adorar, para cultuar Baal, o Deus dos cananeus, que segundo os cananeus era o responsável pelas chuvas, pela fertilidade, por toda a prosperidade que viesse à terra, era por causa de Baal. Então eles foram enganados pelos seus vizinhos idólatras, e eles mesmos, tendo uma história de fé dos seus ancestrais, eles entram nesse grande pecado que é a idolatria. Virar as costas para o Senhor, fazer oração a outro Deus, esperar coisas boas de outra fonte que não o Senhor. O verso 2 nos mostra que quando Deus fala que eles estão se prostituindo em idolatria, é algo muito sério e muito grave, e a palavra repreender aqui seria o equivalente a um promotor lá no fórum, apresentando diante do magistrado, do julgador, uma denúncia formal por grave crime. Então não era um simples pecado, era um grave delito contra a honra de Deus. Deus estava sendo traído, o povo estava sendo infiel com um Deus que na Escritura tem como o seu atributo mais evidente a fidelidade. Quantas vezes você já falou, ouviu? Deus é fiel, e é verdade, Ele é fiel, Ele cumpre as promessas, Ele anda conosco. Mas Deus estava trazendo uma palavra pesada para a sua igreja. E ainda temos também no verso 2, o exagero do Senhor, quando o Senhor diz, porque ela não é minha mulher. Isso aqui equivale, é como se você pudesse encontrar com o próprio Deus, Ele virasse para você por causa do seu pecado, por causa da sua infidelidade, Ele dissesse para você, você não é meu filho, você não é minha filha, porque você não me honra como pai. Quando nós olhamos para a reforma do século XVI, Lutero, ele tinha uma luta muito grande para que a igreja entendesse que a salvação era pela graça, que o homem era justificado somente pela fé em Cristo. E ele batia e batia nas tais das boas obras que tentavam, segundo alguns pregadores equivocados da época, como se as obras pudessem fazer as pessoas merecerem o céu. Então a ênfase de Lutero era justificação pela fé, é Cristo que nos salva, de mim mesmo não há nada que eu possa fazer para que Deus olhe para mim e veja qualquer motivo para me salvar. Por outro lado, temos Calvino, que veio alguns anos depois, viveram também na mesma época,
mas Lutero morre mais cedo. Calvino tem um outro centro na teologia. Enquanto que Lutero olha para a salvação, Lutero vai ser o teólogo que vai falar muito do Espírito Santo. Lutero vai ser aquele mestre de Deus que vai colocar que o ponto central do cristianismo que o separa de todas as outras religiões é a adoração a Deus. Nos escritos de Calvino, o mais importante para alguém que ama a Deus e confessa Jesus Cristo como Senhor e Salvador não é se preocupar ou saber se está salvo, mas é se examinar domingo após domingo se eu estou adorando da maneira como Deus diz que Ele deve ser adorado. O centro da nossa fé é a adoração, por isso que a idolatria é um pecado terrível, porque ela fabrica falsos adoradores de deuses estranhos. Mas isso não parece um pouco chocante para nós nessa noite? Porque quantas vezes nós vamos falar de Jesus, nós falamos, Jesus salva, Jesus perdoa, Ele muda a sua vida. Quantas vezes nós falamos assim de Jesus? Jesus vai levar você para a verdadeira adoração. Não, nós enfatizamos a salvação. Mas pense um pouco comigo. Se uma pessoa adora o Deus verdadeiro, e adora em espírito e em verdade, e adora conforme a Escritura, será que ela precisa se preocupar tanto assim com a salvação dela? Porque se ela adora o Deus verdadeiro em espírito e em verdade, a adoração é o sinal mais forte e evidente na fé dela, que ela é salva, que os céus pertencem a ela, não por direito próprio, mas pela obra de Cristo na cruz. Perceba então a gravidade do pecado de Israel. Estavam deixando o Senhor da vida, o Senhor que tinha feito deles de uma família, como era a família no Egito de Jacó, numa grande nação. E quais são as consequências quando nós ficamos no pecado? Quais são as consequências da idolatria? Versos 3 e 4. O início do verso 3 mostra uma consequência quando você, ou eu, ou nós continuamos de mãos dadas com o pecado. Passado 5 anos, 10 anos, e aquele mesmo pecado está diante de nós. Uma consequência que o pecado traz sobre nós, sobre o homem, é que os pecados não abandonados, com o tempo, certamente eles trarão sobre nós vergonha. E é isso que está falando no verso 3. Você vai ser despida. Pense, a mulher sem roupa, o homem sem roupa, é uma vergonha terrível, é uma humilhação. Então, filhos e filhas de Deus, o pecado não abandonado, ele pode trazer humilhação para você. Uma humilhação pública, uma humilhação familiar, uma humilhação perante a cidade, perante a igreja. E isso é para nós temermos a Deus, para olharmos para a nossa vida e consertarmos com o poder do Espírito que está errado. Mas há ainda uma outra consequência quando andamos nos nossos pecados e teimamos em continuar em aliança com eles. Diz aqui no mesmo verso 3, que e a torne semelhante a um deserto. O que o Senhor quer dizer aqui quando alguém está no pecado da idolatria, longe de Deus, que ele vai se tornar como um deserto? Deserto aqui no sentido de ser estéril. Quantos de nós na igreja está deixando de servir por causa do pecado? Pode ser o pecado da preguiça, o pecado da negligência. Quantos de nós está rendendo 10% para Deus no que faz
mas poderia render, quem sabe, já pelo tempo de investimento de Deus e pelo preparo que Deus já deu, os 40%. Mas por que não chega nos 40%? Porque o pecado atrapalha a ação do Espírito em você, em nós. Somos árvores que recebemos água, um bom esterco como adubo, temos as folhas que nos ajudam na fotossíntese, e os galhos crescem, e até as aves se aninham em nossos galhos, mas quando as pessoas chegam para receber os frutos, não tem fruto, é uma mangueira que não tem manga, laranjeira sem laranja, e às vezes os nossos frutos, quando nós pegamos, não tem caldo, sempre estamos verdes na fé, por causa do nosso pecado, por causa muitas vezes da sua teimosia e não chegar diante de Deus, no primeiro passo, reconhecendo o pecado, e pedindo e clamando que Ele te ajude a sair dessa situação tão terrível que nós entramos. Mas se o verso 3 e o verso 4 fala das consequências do pecado nas nossas vidas, no verso 5 tem uma outra coisa também que a idolatria causa nas pessoas. Todo idólatra, toda pessoa que não adora o Deus verdadeiro, ela é espiritualmente cega. Ela não conhece a verdade sobre a vida. Ela não conhece o Criador, ela não conhece a Deus como Senhor e Salvador. Olha o texto. A sua mãe se prostituiu, aquela que os concebeu hoje, e ela diz: irei atrás dos meus amantes. Olhe por que ela vai atrás dos amantes. Vamos entender por que ela vai atrás dos amantes, que é a prostituição dela. Ela é casada. Porque os meus amantes vão me dar pão. Os meus amantes vão me dar água, lã, roupa, linho, roupa de festa, óleo, minhas bebidas. Percebam como a pessoa está no pecado, cega pelo pecado. Uma pessoa que não tem Cristo, ela não enxerga que todas as coisas boas, toda fonte de bondade na vida dela é o Senhor. Mas aqui não, ela está olhando para quem? Para os amantes, para Baal. Baal que vai trazer chuva. As plantações vão ser benéficas, vão gerar grandes colheitas, porque Baal vai nos ajudar. E o que é pior? Nós podemos estar vivendo com Deus, mas estarmos sendo cegos em relação qual é a fonte de todas as coisas boas na sua vida. Quem é a sua fonte? E aí nós voltamos, eu convido você a voltar comigo em Deuteronômio capítulo 8, a partir do verso 10, porque aqui nesse capítulo, que é uma revelação de Deus dada a Moisés, quando o povo vai, já no final do deserto, se preparar para entrar na terra prometida, mas sob a liderança de Josué, porque Moisés vai morrer depois disso aqui, no final aqui do livro de Deuteronômio vai falar sobre isso, mas é uma advertência aqui, se caso o povo se esquecesse do Senhor, e é exatamente isso que nós lemos na leitura, no verso 13, e eu vou repetir, que diz: mas de mim se esqueceu, diz o Senhor. O povo de Deus tinha esquecido quem era o seu Criador, quem era o seu Deus. E isso pode acontecer com você. Você pode não estar reconhecendo que Deus é o responsável por todas, de maneira absoluta, todas as coisas boas na sua vida, é Deus que te dá. Mas a questão que vem é: eu estou reconhecendo Deus como essa fonte de bondade? Eu estou honrando Ele? E então, Deus advertiu o povo lá atrás. Diz assim o verso 10, Deuteronômio 8: comerás
e te fartarás, e louvarás o Senhor teu Deus, pela boa terra que te deu. Você pode colocar aí a sua casa. Você come e bebe na sua casa, a casa que quem te deu, não foi a Caixa Econômica Federal, não foi o seu braço, foi Deus. Seja ela própria, seja ela financiada, seja ela alugada. Guarda-te, não te esqueças do Senhor, teu Deus, não cumprindo os seus mandamentos, os seus juízos, os seus estatutos que hoje te ordeno. Então como é que eu posso esquecer a Deus segundo essa palavra aqui que Moisés trouxe? Quando nós não obedecemos a Deus. Quando nós somos negligentes com aquilo que Deus mandou fazer. Deus mandou vir cultuar, e eu sou negligente com o culto, eu estou esquecendo Deus. Deus nos mandou contribuir, e eu não vou contribuir, eu estou esquecendo Deus. Deus mandou amar os irmãos, eu não estou amando, eu estou esquecendo o Senhor. E por que o Senhor fala para não esquecer Ele? Agora vem o que pode acontecer. Para não suceder que depois de teres comido, e aqui vem o risco, quando Deus faz você crescer, quando Deus passa você da bicicleta para a moto, quando Deus da moto te dá um carro, quando você passa de ser aquela pessoa que não podia quase nem sair final de semana, mas que você começa a poder sair e sentar num lugar e comer, e depois disso Deus te dá a oportunidade de poder viajar, tirar férias, e depois você começa a viajar 2 vezes por ano. Você está prosperando, mas aí Deus fala assim conosco: cuidado, para não ceder que depois de teres comido, estiveres farto, depois de haveres edificado boas casas, olha aí, e morado nelas, depois de se multiplicarem os teus gados e os teus rebanhos, ou seja, depois de você crescer a sua poupança, a sua aplicação, comprou um outro imóvel, você está crescendo, reformou a casa, e aumente a tua prata, Deus deu uma promoção no serviço, e o teu ouro, e ser abundante, tudo quanto tens. Riqueza vem de Deus, não é o diabo que dá as coisas para as pessoas, não é essa falsa ilusão, e nem é que tira, ele não tem poder, ele instiga a ficar em rebelião contra Deus, porque ele é rebelde na sua essência. Mas o grande risco vem agora, no verso 14, porque essa prosperidade pode gerar o que em nós, o povo de Deus? Se eleve o teu coração, soberba diante de Deus, arrogância, e te esqueças do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. O Senhor tirou cada um de nós da idolatria. Quem aqui não era idólatra? Ou será que nós já nascemos bebês e já confessando Jesus Cristo é o Senhor? Claro que não. Os nossos bebês, eles nascem também com a mesma natureza que nós temos hoje, uma natureza depravada, corrompida. Por isso que eles já começam a pecar desde pequeno, muitas vezes por imitação. Eles olham os pais e veem as coisas e imitam, mas a essência está dentro deles. Que te conduziu por aquele grande e terrível deserto de serpentes abrasadoras, de escorpiões e de secura, em que não havia água, te fez sair água da pederneira. Que no deserto te sustentou com o maná que teus pais não conheciam, para te humilhar, para te provar e afinal te fazer bem, passar por provações. É uma coisa boa de Deus para você. Não digas, pois, no teu coração: a minha força e o poder do meu braço me adquiriram estas riquezas. Aqui está o problema também. Às vezes você encontra alguém muito preguiçoso, alguém desleixado, alguém que não adquire as coisas porque gasta muito. Aí você fala assim: ah, mas essa pessoa também não trabalha, essa pessoa também não sabe guardar, não tem capacidade de gestão. Só que sutilmente, se você não prestar atenção no que você está falando, às vezes você está dizendo assim, fala, ó, você não está crescendo porque não trabalha, é preguiçoso, negligente, não sabe guardar. Eu não, isso é inconsciente, isso está por detrás da nossa fala, isso é sutil. Fala, poxa, não, eu trabalho. Aí a gente fala, não,
eu trabalho e Deus me abençoa. Não! Deus te abençoa e você trabalha. Não coloque nada à frente de Deus. E aí a gente acha que é porque a gente trabalha, é porque a gente tem uma boa formação, a gente tem uma capacidade de gerir, e a gente puxa a glória para quem? Para nós. Nós daqui a pouco estamos pensando que nós somos a fonte de toda a bondade das coisas boas que acontecem na nossa vida. Verso 18. Antes, te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele o que te dá, presta atenção nesse versículo, é Ele que te dá força para adquirires riquezas, aleluia! Além de dar o trabalho, dá força para trabalhar, para vencer a cama de manhã que quer te abraçar. É Deus que fez você levantar. Quantos anos e você hoje está aposentado? Deus te supriu. Nós vamos ter dias maus que a gente não quer ir para o trabalho, isso é normal, isso é humano. Mas nós temos que socorrer quem é a nossa força, quem é a nossa fonte, aquele que dá inteligência, capacidade para saber administrar. O Senhor, confirmar a sua aliança, que sob juramento prometeu aos teus pais, como hoje se vê. Mas, se te esqueceres do Senhor teu Deus, e andares após outros deuses, e o servires, e o adorares, protesto hoje contra vós outros que perecereis. Olha a advertência que Deus deu para o povo, quando eles estavam saindo do deserto, e agora eles estão na terra prometida, séculos depois, e eles estão fazendo exatamente aquilo que Deus tinha advertido que eles não poderiam fazer. Deus dá capacidade para adquirir riqueza. E Timóteo escutou assim de Paulo, que as coisas boas que Deus nos deu, é para que essas coisas sejam também a nossa alegria, mas lembrando quem dá. O Senhor te dá coisas boas para alegrar, recriar o seu coração. Quando nós estivermos tendo uma noite agradável, quando nós estivermos dormindo gostoso, lembra, é Deus que me dá tudo isso, todas as coisas boas. Quando você pega o seu filho e olha para ele e fala, como que eu amo esse menino, como que eu amo essa garotinha, ou essa moça que já tem 30 anos, mas ainda é uma garotinha no coração da mãe, eu tenho que olhar para o céu e falar, Senhor, como é que o Senhor me deu uma riqueza tão grande, que é ser pai, que é ser mãe, que bênção. Só o Senhor pode fazer isso. Mas a cegueira espiritual provocada pelo pecado pode fazer com que eu e você sejamos ingratos a Deus. Como é que eu sou ingrato? Quando eu não reconheço, quando eu não agradeço, semana após semana, quem é o Senhor na minha vida. E eu quero andar com as minhas próprias pernas. E eu quero tomar as minhas próprias decisões, porque eu tenho condição. E quando nós olhamos tudo isso, idolatria, cegueira, rebelião contra Deus, indo atrás de falsos deuses, falsas esperanças. Quem são os falsos deuses de hoje? Quantas pessoas fazendo do sexo a sua fonte de toda alegria, se prostituindo, acabando com a sua vida, acabando com seus bens. É um falso Deus do presente, sempre foi. Quantas pessoas confiando na riqueza? Como que isso é sutil? Nós podemos estar todo domingo adorando a Deus, mas lá no fundo nós confiamos no nosso trabalho. É ali que está meu sustento, a minha base. Não podemos deixar isso. Deus tem que olhar para o meu coração e para o seu e perceber, Senhor, Tu és a minha única fonte. Sabe quando você vai fazer imposto de renda, que está lá a fonte pagadora e tem que colocar os dados no imposto de renda? Deus é a única fonte pagadora para você. É Deus que te retribui, é Deus que te dá presentes, é Deus que te dá descanso, férias, trabalho. Então nós olhamos o povo dessa maneira, lembrando que esse povo está sendo acusado de grave pecado. Então qual vai ser a sentença? Qual vai ser a atitude de Deus de um povo que o esquece?
Como é que Deus age então? O que nós podemos esperar de Deus? Deus começa então um plano na vida da sua igreja. Um plano de resgate. Deus vai trazer o rebelde de volta. Deus vai trazer o frio de volta. Deus vai trazer o que não ora de volta. Deus vai trazer aquele que não está querendo cultuar Ele de volta. É Ele que faz isso. É Ele que vai resgatar. Como que Deus vai fazer isso? O verso 6 e o verso 7 primeiro, diz que Deus vai cortar a relação com os amantes. Como assim? Deus pode acabar com um relacionamento que está afastando você de Deus. Um namoro, uma amizade. E agora, Deus fala que para ela, a partir, como se fosse para a mulher aqui, que no final é a igreja, que ela vai atrás dos amantes. Quer dizer, conhece a Deus, mas está indo atrás das outras fontes, tem outros prazeres do muitas alegrias. As pessoas começam a virar as costas para Deus. E aí então nós podemos chegar num momento terrível. E é Deus que põe. E é Deus que deixa o filho dele e a filha chegar nesse ponto. Que ponto é esse? Deus pode deixar um filho dele, uma filha, chegar numa situação de desespero e ele cortar todas as fontes secundárias que nós criamos. Afastar todos os amantes da nossa alma. Porque Ele está num projeto de resgatar você de volta para Ele. Porque Ele te criou para adorar Ele. E Ele não vai dividir o seu coração com ninguém. Esse é o nosso Deus exclusivo. E então nós podemos às vezes olhar para a nossa vida. Como é que estamos indo na nossa vida? Como que as coisas estão? Às vezes nós começamos a olhar que muitas coisas não estão dando certo. Poxa, estou com problema às vezes no trabalho, estou com problema em casa, estou com problema comigo mesmo, estou com problema com meus pais. Será que o Senhor não está trabalhando aí, nos trazendo um pouco de tribulação, um pouco de angústia santa, para nos fazer voltar para Ele? Porque quando nós somos apertados, nós voltamos para onde? Nós voltamos para Deus. Deus é especialista em fazer seus filhos, quando estão se esquecendo dEle, ou quando estão se afastando dEle, nos andar em caminhos de espinhos. E espinhos são coisas que nos machucam. Mas Deus causa dor, Deus causa sofrimento em nós. Porque lembre-se, Ele está resgatando você. Ele não vai deixar você como você está. Ele vai trazer você de volta para a adoração a Ele. Esse é o Senhor, que nos leva, às vezes, a um quarto escuro, onde ficamos desesperados e começamos a ter medo de um monte de coisa, temos medo do futuro, começamos a duvidar da salvação, colocamos em xeque se realmente fomos perdoados. E dos versos 9 ao verso 12, verso 9 e 12, tem algo que Deus toca em nós quando nós estamos esquecendo dEle. E o que é isso? Crise financeira. Quem é que controla as riquezas do mundo? Quem é que está controlando todo esse sistema econômico que foi terrivelmente afetado pela pandemia? É o Senhor. Então, se você olhar o verso 9 comigo, vai dizer assim: portanto, tornar-me-ei, reterei. Olha o que o Senhor vai reter do seu povo: o trigo, o vinho, a lã, o linho. Quem é que está retendo? Quem é que está segurando as rendas? Quem é que não deixa você ser promovido? Quem é que às vezes não deixa uma porta ser aberta para você? Quem é que não deixa as coisas render na sua casa? E às vezes não é só porque não dá dízimo não, cuidado com isso. Mas é porque está pecando contra Deus, e Deus vai usar a área financeira para tratar. Está escrito aqui: vou reter o trigo, o vinho, a roupa. Olha o verso 12: devastarei a plantação de uva, que é a vide, a sua figueira,
e vou trazer animais da selva para entrar no meio da sua plantação e destruir tudo. Qual é o sentimento de um lavrador que planta lá e cuida bem, e de repente ele vem num dia de manhã, ele chega e está tudo destruído porque animais selvagens tomaram? Qual foi o sentimento que veio sobre o coração dos nossos irmãos brasileiros no sul, quando vê aquela nuvem de gafanhoto? O terror que eles tiveram, porque eles iriam destruir todas as plantações, trazendo falência, trazendo crise financeira. E é isso que Deus está dizendo que Ele faz. Mas por que Deus faz isso? Porque Ele é um Pai amoroso, e Ele tem compromisso com você, e Ele não vai deixar você na sua frieza, Ele não vai deixar você dessa maneira, sem dar frutos a Ele. Ele vai vir na sua vida, já tem vindo, Ele vai trazer crise, e às vezes Ele vai trazer angústia, Ele vai te levar para a parede, e não apenas na parede, Ele vai te apertar na parede, depois Ele vai tirar a parede, você vai cair no chão, mas o importante é lembrar que Deus está lá, que Deus está com você, que Ele está tratando você. Muitas vezes não vai ser o conselho do pastor, o psicólogo, o terapeuta, o gerente de banco. O Senhor, a batuta dele vai estar regendo totalmente a sua vida, porque Ele sabe o seu limite, Ele sabe até onde você pode ir. O verso 11 diz que o Senhor vai tirar a alegria do culto, porque esse culto aqui, como eles estavam divididos entre o Senhor e Baal, já era um culto hipócrita. Como é que está o seu culto a Deus? O simples fato de estar na casa de Deus não é garantia de que a tua vida está agradando a Deus durante toda a semana. Nós nos preparamos para vir ao culto? Sim. Nós penteamos o cabelo, nós tomamos banho, colocamos uma roupa, escolhemos o sapato, passamos perfume. Esse é o nosso preparo da maioria de nós para vir no culto. Senhor, estou aqui, todo bonito e preparado, superficial, e o coração? Por que a gente está vindo no culto? Não, estou vindo no culto porque eu sei que eu tenho que vir. Esse não é um bom motivo, porque vir no culto não pode ser uma obrigação. Nós precisamos examinar nosso coração. Nós temos que vir para o culto, porque o culto é o meu melhor momento na semana. Mas eu não sinto isso. Não é isso que eu sinto no culto. Pense comigo, uma família que vai sair de férias. E aí aluga lá o hotel, vê o lugar que vai ficar, os dias que vai ficar, arruma o dinheiro para gastar. E aí sai, uma viagem longa. Quando dá 200 quilômetros, nossa, o radiador deu problema. Aí arruma, anda mais 400, o pneu furou. Aí de cada 200 quilômetros tem um problema. O que a gente percebe? Ô motorista, você não fez a revisão. Você não se preparou para viajar. Será que não está acontecendo isso conosco no culto? A gente chega sem se examinar no culto e a gente acha que o negócio é liga e desliga. E aí o culto não é alegre para mim, aí eu não tenho fervor no culto, aí Deus não fala comigo. E aí eu começo a arrumar justificativas externas e eu esqueço de olhar para dentro. Será que o meu culto não é hipócrita? Será que eu não sou só com os lábios? Será que eu não estou com o corpo presente, mas o meu coração não está diante de Deus? Será que eu estou ali, mas eu estou vindo só porque eu tenho uma consciência religiosa? Mas aí você pode falar assim, mas eu não consigo. Exatamente. Esse é o ponto. Nós ficamos frios,
nós não oramos, nós não tratamos a Deus com reverência, nós deixamos de cultuar com muita facilidade. A pandemia está mostrando isso de nós. Não tem como não falar essa aplicação de que as pessoas vão em tudo e não vêm no culto. Como é que Deus olha isso? Como é que você seria, você com um filho pequeno em casa, um filho junior, que ele tem energia para tudo, energia para jogar bola, energia para brincar, energia para ver TV, para ficar ali no celular, para tudo ele tem energia. Chama ele para fazer algo na casa para arrumar. Fala, pai, estou com preguiça. Quem é que vai tirar você da preguiça? Quem é que vai mudar o nosso coração para que venhamos para o culto pelo motivo certo? A adoração tem que ser a sua maior esperança de satisfação, de alegria, de ser uma pessoa completa. Mas o verso 13 diz que nós esquecemos de Deus. Nós não tratamos Deus como Senhor. Os nossos domingos cabem tudo. Ao invés de nós pegarmos o nosso domingo e começar a agenda dele pelo culto, nós agendamos tudo. Se der, eu vou no culto, Deus. Se der, se não der, o senhor me entende. Deus não entende. O pastor pode entender, Deus não. O meu domingo começa pelo culto. E aí você faz o resto das coisas. Porque senão, pode ser que alguns de nós vai começar a idolatrar, não Baal, mas as delícias do rio Sucuriú, das praias, dos lugares bonitos que nós temos para ir nessa região que Deus nos colocou. E aí pode ser o nosso Baal de hoje. Se divertir, descansar, fazer tudo, menos colocar Deus como centro do domingo. Menos de lembrar que no domingo, como este, os discípulos tiveram a maior notícia: Jesus vive, Ele ressuscitou, Ele é a nossa esperança, Ele é nosso Senhor. E então o Senhor está fazendo tudo isso com a sua igreja, com o seu povo, porque Ele quer resgatar cada um de nós de volta para Ele, para perto dEle. Deus não está contente com a nossa oração, igreja. Deus não está contente com a nossa comunhão na Escritura. Deus tem plantado tantas coisas em nós e tem recebido tão pouco. Mas é surpreendente. Depois de você começar nesse capítulo olhando que o povo está na idolatria e que Deus vai pesar a mão sobre eles, como é que Deus vai fazer então agora? Depois de trazer um pouco de espinho, sofrimento, crise financeira, romper relacionamentos, de maneira surpreendente, o verso 14 diz assim: portanto, eis que eu a atrairei. Deus está dizendo que quando você está assim, infrutífero, quando você esqueceu Ele, quando você não está cultuando Ele, quando você não está amando Ele de maneira profunda, Ele vai atrair você, Ele vai vir até você. Deus não vai desistir de você. E diz que Ele vai levar você, no verso 14, para o deserto. Mas de novo para o deserto, porque o deserto do início era um deserto onde eu não tinha fruto, não tinha água, lugar de sofrimento e dor. Mas percebam como que Deus é amoroso com você, que está vivendo uma crise na sua espiritualidade. Deus te leva para o deserto, para que você fique sozinho com Ele, para que você fique quieto. Chega de WhatsApp, meu filho. Chega de resolver problema. Chega de focar em tantos relacionamentos. Eu vou te levar para o deserto, para você ficar quieto, para mim poder falar ao teu coração. Deus age aqui como se fosse um namorado apaixonado, um noivo apaixonado.
E a noiva traiu ele. A noiva falou mal dele, a noiva deu o bolo nele, não foi sair com ele na sexta-feira. Foi sair com as amigas, ou foi sair com outro. E o Senhor, então, nos atrai para Ele. E fala ao nosso coração, percebe? Deus traz o sofrimento, Deus trabalha nesse resgate da sua jornada cristã. Porque no final Ele quer que você ouça a voz dEle. Ele quer que você volte para as verdades dEle, para o amor dEle, a fidelidade, proteção, descanso. No verso 15, fala que eu darei as suas vinhas e o vale de Acor por porta de esperança. Olha agora a transição de Deus, Deus manifestando o amor dele na sua vida. O vale de Acor é o lugar onde Acã, que pecou contra Deus e contra a igreja dele, pegando aquilo que era indevido, proibido, ele foi sepultado pelas pedras junto com a sua família. Acor era um lugar de lembrança, de derrota espiritual, de tristeza, de morte. Mas agora diz o verso 15, que o vale de Acor vai ser uma porta de esperança. Deus vai transformar as suas derrotas, suas fraquezas, dificuldades. E Ele vai fazer isso, trazendo esperança para o seu coração, para um novo tempo com Deus, um tempo de renovação, um tempo para voltar a se alegrar com Deus. Como que muitas vezes nós estamos carentes da intimidade com Deus, carente de poder começar a ouvir um louvor e de repente entender que lá no teu quarto, lá naquele lugar separado, ouvindo um louvor, você está diante do Deus vivo e a presença dele é real, e ele começa a banhar o seu coração com ondas de amor vindas pelo Espírito Santo de Deus. Porque Deus não deixa seus filhos. Deus vai te resgatar na sua pior crise, mas é Ele, não é você. Não é você que vai ficar melhor na oração. Não é você que vai começar a ler mais Bíblia. Se você esperar que é por você que você vai voltar a ser assíduo nos cultos, desista. Agora, se nós olharmos para Deus, esperarmos por Ele, olharmos para Ele, aquilo que você está sendo derrotado, aquilo que você está fazendo errado contra Deus, os seus pecados, você vai ter uma vida diferente, porque Deus está buscando você para isso. Deus tem compromisso com você. Nós temos que lembrar que Deus não é como nós. Quando as pessoas começam a pisar na bola conosco, nós deixamos elas, porque elas são difíceis. Deus não deixa filhos e filhas difíceis. E você sabe as dificuldades que você dá para Deus. Mas eu quero lembrar para você nessa noite que Ele é onipotente. Eu quero dizer para você que é onisciente. Ele conhece as suas angústias, as suas fraquezas, aquilo que você precisa esperar nele. Porque o lugar de morte vai ser um lugar de vida, vida espiritual, vida abundante, a alegria vai voltar. Não alegria por causa do dinheiro, por causa das férias, por causa de coisas boas que Deus dá, e é Deus que dá, mas uma alegria de lembrar e saber, eu sou filho de Deus, eu sou herdeiro junto com Jesus Cristo de toda a criação, não existe herança melhor. Você não vai achar nada melhor do que isso. Não procure em outro lugar. Deus é a única fonte de alegria verdadeira. E voltando no começo da idolatria, a saída está na adoração. Volte para adorar Deus. Volte a reconhecer quem Deus é. O verso 16 diz que aquele povo que chamava Baal de meu Senhor, traindo Jeová, agora vai falar, Deus,
tu és o meu marido. Não é exatamente isso que Paulo escreveu para a igreja de Éfeso? Quando ele fala no capítulo, ali no capítulo 5, que Cristo é o noivo, é o marido e a igreja é a noiva, e que quem é que cuida da noiva? Quem é que vai deixar a noiva bonita? Quem é que vai santificar? Quem é que vai trazer palavra para limpar ela? É Cristo. É Cristo que vai trazer você de volta para Ele. Para a gente deixar essa vida chata, religiosa, sem alegria, sem fervor. E parar de colocar a culpa nos outros, quando está dentro de nós a falta de alegria. Deus quer que a gente volta para Ele. Por isso que é surpreendente, depois de tantas denúncias, de tantas coisas erradas, Deus falar: eu vou te atrair para falar com você de maneira amorosa, de maneira sensível, para renovar a sua vida, para fazer você parar de ter medo de perder as coisas, porque o mais importante você nunca vai perder: a presença de Deus. Calvino está certo, porque lá no céu não vai precisar de salvação mais, mas a adoração nunca vai parar. Nós vamos adorar Jesus olhando para Ele, como você pode me ver e ver o seu irmão, e eu ver vocês, nós vamos ver Jesus. Eu digo sempre isso. Imagina, fica na expectativa, qual vai ser o impacto dentro de você quando você olhar Jesus, cruzar os... Assim como ele de repente cruzou o olhar e viu Pedro negando ele, né? Só que foi um olhar que trouxe Pedro para o arrependimento. O nosso cruzamento de olhar com Jesus vai ser um olhar de falar assim: nossa, Jesus, agora eu estou te vendo, mas eu sempre acreditei em Ti. Eu falava contigo, mas eu não te via. A adoração nunca vai parar na sua vida. Se você não gosta de adorar agora, você vai ter problema no céu. Mas Deus está trabalhando em você, porque Deus chama filhos para serem adoradores. Por isso que diz lá em João 4 que Deus procura pessoas que o adorem. Deus não está atrás do seu dinheiro, do seu talento, porque você ora muito, porque você ora pouco, porque você é constante na fé. Deus está atrás da sua adoração. Deus quer saber se Ele é para você nessa noite a sua maior alegria. E você tem que ser honesto com você mesmo, dizer: Deus, o Senhor não está sendo a minha maior alegria, mas eu quero isso, eu quero beber de Deus. Eu quero pensar no culto e falar: nossa, hoje é sábado, amanhã tem culto, graças a Deus. E não ficar assim: ah, amanhã tem culto, não sei se eu vou. Percebe a frieza? Percebe como nosso coração está longe de Deus? E quando esse relacionamento estiver sendo renovado, a gente vai ter contato com os atributos de Deus, as bênçãos de Deus vão vir sobre nós, e então o culto vai ser o lugar mais confortável para você. Você vai buscar o culto muito mais do que busca qualquer coisa que você busca hoje. O culto vai ser o seu melhor momento, porque ele é. Mas pode ser que você não está vivendo assim hoje. Mas o amor de Deus está atraindo você. O Espírito Santo está trazendo as verdades ao nosso coração nessa noite, dizendo: não fique contente com aquilo que você tem recebido, com aquilo que você tem vivido de Deus. Eu tenho muito mais para você. Eu tenho uma vida de paz. Eu tenho uma vida de calmaria. Eu tenho uma vida onde você pode levar o seu estresse diante de mim e você ficar comigo. E eu ouvir você e você me ouvir. E nós temos um relacionamento íntimo com Deus. Pense na sua performance espiritual hoje. Mas é tudo isso que Deus está preparando você para levar você para lá.
Não fique olhando só para como você está. Pense nas promessas de Deus, no renovo do Senhor, levar você a ter alegria na adoração. E cantar, e orar, e contribuir, e se importar com os irmãos, e falar dele. Falar, ei, você não quer participar do culto de adoração a Deus? Nós precisamos dar a maneira de apresentar Jesus. A gente apresenta Jesus como o médico, como o dono do banco. Não. Apresente Jesus como aquele que é a pessoa mais doce do universo. E que se a pessoa quiser conhecer, você vai levá-la. Só que lembre-se, uma pessoa que não tem Cristo não pode adorar Cristo. Mas ela pode estar no meio dos adoradores. Ela pode ver você adorar. E isso pode mexer com o coração dela. E aí ela fala, mas o que você tem dentro de você que eu não consigo entender? A gente trabalha no mesmo lugar, eu também tenho família, mas você é diferente. Eu faço uma coisa que você não faz. Eu tenho acesso a Deus. Eu adoro o Senhor. Eu tenho relacionamento com Ele. E quando eu estou muito mal, Ele vem no meu socorro. Ele vem me renovar. Ele me levanta para me voar como as águias. Deus quer fazer você frutífero de novo. Deus quer fazer você forte na casa dele, forte na sua casa. Deus quer que as pessoas olhem para você e escutem, eu preciso de uma oração sua. E não é porque tem algo de especial em você, mas porque você tem uma identidade especial. Você é filho de Deus. Você é filha de Deus. Isso te define. Isso faz você ser uma pessoa totalmente diferente dos outros. Deus quer que nós tenhamos a nossa satisfação total, completa, na presença dEle. Não são os casamentos que vamos fazer as pessoas mais felizes do mundo. Não é uma segurança financeira que vai te fazer a pessoa mais feliz do mundo. Não é nem o servir a Deus que vai fazer de você a pessoa mais feliz, porque você pode entrar no ativismo religioso. O que vai fazer de nós, como igreja, satisfeitos, é termos uma semana que sempre olha para o domingo esperando, ali está a minha montanha de alegria, ali eu vou estar com o Senhor. Senhor, eu estou quebrado, estou quebradão, mas eu creio que o Senhor pode me transformar. Eu creio que o Senhor visita o meu coração, que o Senhor muda o meu caráter, porque o meu caráter é mau. A gente tem que abrir o jogo com Jesus. Porque no final aqui, Deus fala por meio do profeta que ele vai semear Israel. Então, Deus planta igrejas. Eu sempre falei isso para vocês, Deus planta igrejas. Os homens só são usados, os homens só pregam, é Deus que planta. Mas é interessante que o verso 23 diz que semearei Israel para mim. Deus fez você para Ele, para a alegria dEle. A maior vontade de Deus é que nós sejamos totalmente, como diz Piper, totalmente satisfeitos em Deus. Nós precisamos desistir dos outros relacionamentos, achando que eles são os mais importantes. Não são. Relacionamento com Deus é o único que garante toda a satisfação que só Ele pode dar. E então, quando Ele estiver trabalhando em você, depois de passar na fase da crise, da parede, dos espinhos, você vai chegar na fase da satisfação com Ele, de você ansiar pelo culto. E aí o culto vai ser diferente, porque Deus vai olhar para nós e vai falar, ali tem um povo que está me esperando. Desde quarta-feira que eu vi que aquele meu filho está me esperando no domingo. Ele está contando os minutos para chegar no culto. E Deus não vai vir? Nós precisamos ter expectativas de que Deus vem no culto nos abençoar. Mas eu preciso prestar um culto reverente a Deus. Eu preciso ficar atento a Deus, servindo a Ele no culto. E então, cada
cada um de nós, de maneira particular com Deus, vamos dizer o que está no verso 23, lá no final. Tu és meu Deus. Isso me basta. Tu és